Olá, tudo bem? Sou o Lucas Braga, sou um dos sócios aqui no Studio Talk. A gente cria esse podcast para justamente falar com você que tem interesse em empreendedorismo, ideias interessantes, pessoas inteligentes, e é o que eu sempre trago aqui. Toda terça-feira, às 9 da manhã, a gente entrega um podcast e os cortes também nas redes sociais, tanto do Talk quanto nas minhas redes sociais e dos nossos convidados também. E hoje eu trouxe um cara aqui que eu sou fã dele já há muito tempo, ele sabe disso porque eu já falei isso para ele. O Breno Gaudio, ele é sócio na Nebraska, ele tem restaurantes e é um cara formado em estatística e ciências atuariais. Isso mesmo. Inspirou meu filho a fazer estatística, ajudou a gente na decisão. Então, assim, é um cara que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo aqui, com o que eu quero entregar de resultado. E vai bater um papo com a gente, tomar um café aqui no estúdio. Beleza, Breno? Maravilha. Cara, que bom estar aqui hoje. Eu quero começar, inclusive, agradecendo pelo Pessoas Inteligentes. Tu é muito. Vindo de você é sempre uma alegria. E também parabenizar, cara, pela estrutura. Realmente eu achei muito bonito tudo aqui. Tá bem legal. Parabéns. Estou muito feliz em ver você nessa etapa de vida aí construindo algo legal. Acho que tudo que você constrói, você, né, de fato dedica muito amor, muito carinho. E as coisas acontecem por isso. Então, começar agradecendo também pelo convite. Obrigado você também por ter vindo, porque sei que teu tempo é muito corrido, tu tem muita coisa para fazer. Felizmente. Que continue assim, né? É isso aí, cara. Mas assim, acho que é isso. A gestão de tempo também é super importante, né? É uma dos meus pilares ali. Eu tento todo dia melhorar a minha gestão de tempo. Como é que tu faz ela? Tu tem uma agenda no celular? Como é que tu cria essa tua gestão? Então, gestão de tempo para mim é de fato algo que eu estudo quase todo dia. Então, eu já li alguns livros sobre isso, eu vejo tudo que tem de YouTube, tudo de metodologia, mas assim, a minha gestão passa muito por uma agenda extremamente bem organizada, extremamente bem definida. Todo dia eu faço, reviso minha agenda. Tarefas muito bem definidas também, o que eu quero com aquela tarefa, qual é o meu objetivo. Dá trabalho, sendo bem honesto, dá trabalho ficar olhando isso o tempo todo, mas só assim que você consegue ter uma tranquilidade de ter uma rotina organizada. De vez em quando. Tu faz isso desde sempre ou isso é de um tempo pra cá? Lucas, depois que eu comecei a me embananar nos meus compromissos, porque eu tenho um pouco disso. Às vezes eu marco alguma coisa, me atrapalho porque levo mais tempo do que quantifiquei, e aí meu dia todo se perde e eu fico perdidão. Quando é que você começou a fazer isso? Olha, eu acho que quando você começa a empreender, você tem tempo. E aí você quer fazer de tudo. Então você faz tudo, cara, você quer agradar todo mundo, você quer agradar os seus clientes, os seus amigos, os seus sócios, você quer fazer tudo o tempo todo, até porque você tem tempo, né? Então, com o passar do tempo, você aprende que tem que delegar, né? E isso é difícil, porque a gente brinca muito lá na empresa, né? Que delegar não é delargar. Então, porque muitas vezes a gente delarga na mão de alguém alguma coisa e depois diz que não deu certo. Mas isso é porque você delegou errado, né? Então, quando as empresas começaram a crescer, eu senti uma necessidade muito grande. E tem um livro, que é um livro que ele é meio polêmico, mas ele é aquele do Trabalho 4 Horas e tal. Eu nem vou entrar na história dele, mas eu lembro que quando eu li aquele livro, eu falei assim, cara, eu entendi que ele foi um pouco sensacionalista em dizer que trabalhe 4 horas por semana e consiga fazer tudo. Ele é bem sensacionalista, mas ele é interessante, porque para pra pensar, se você quer dobrar a tua empresa de tamanho, você tem que ser capaz de fazer o que você faz hoje na metade do tempo. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, eu preciso melhorar minha gestão de tempo. Verdade. E eu também ouço muito líderes que eu admiro, eles falarem muito que você tem que ser um líder prestativo, né? Um líder que também ouve as pessoas, um líder que está sempre presente. Então isso faz com que eu me preocupe em conseguir ter tempo livre. Então assim, eu tô aqui 100%. Sabe? Meu telefone vai tocar ali, vai ter gente me ligando, me mandando mensagem, mas eu tô aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero estar 100%. E quando eu sair daqui e tiver outro compromisso, eu quero estar 100% também. Então, isso é difícil de gerir, porque muitas vezes o que acontece é o quê? Você fica numa situação digitando, falando com outra pessoa, aí você não presta atenção nem onde você está, e a pessoa que você está respondendo, às vezes você está respondendo qualquer coisa. Né? Acontece muito isso. Você faz uma pergunta para alguém no WhatsApp, a pessoa responde, você fala, cara, você leu o que eu te perguntei? Porque a sua resposta ficou um pouco vazia. Então, eu acho que essas coisas foram se unindo assim, para eu falar assim, eu preciso gerir melhor meu tempo. E não é fácil, né? Não. Então, geralmente eu começo a ler novos livros, novos capítulos ou novas situações, quando a minha agenda está bagunçada. E acontece, de vez em quando entram coisas novas, porque justamente você se organiza melhor, sobra um pouquinho de tempo.
E aí no que sobra um pouquinho de tempo, você entra em 2, 3, 4 coisas que bagunça tudo de novo. Então você tem que fazer um novo ciclo. Eu infelizmente ainda não tenho essa gestão. Mas vamos conversar sobre isso, eu gosto muito do assunto. Você já me ajudou muito, né, cara? Você sabe que quando você me apresentou, uma época que eu precisava não é digitalizar a Bravar, mas eu já comercializava muito online, mas não tinha a menor organização, né? As coisas funcionavam porque eu acho que eu tenho uma didática boa para explicar o fim, né, do que a pessoa está contratando, mas eu não conseguia crescer, né? Aí tu me apresentou mais de um cara para me ajudar, né? O último foi certeiro e assim foi muito bom isso, sabe? Você conseguir dividir, enxergar o que eu precisava, me indicou o cara certo. Então eu vou te ouvir. Não, e acho que o cara certo para você, né? Porque o cara certo, às vezes, para uma outra empresa funciona, né? E ele é um cara que, especificamente, que a gente tá falando aqui, é um cara que eu também admiro muito e que eu falei, cara, eu acho que tem a ver, porque você tava disposto a ouvir, gente, você ouve muito bem as pessoas. Então eu falei, pô, e ele é um cara que gosta muito de falar tecnicamente. E ele tem uma profundidade muito grande tecnicamente, né, no que se diz respeito a marketing. Então eu falei, cara, acho que é um casamento bom e felizmente deu tudo certo, né? Deu. Fico feliz por vocês. Show. Ó, vamos lá. Aqui a gente vai falar, claro, das empresas e tudo mais, mas eu queria entender a tua jornada até virar empreendedor, né? Você se formou em 2 faculdades? Ou você fez 2 ao mesmo tempo? Eu comecei nas Ciências Atuariais, na UFRJ, e aí no final do 3º ano eu também entrei para estatística. Tem tudo a ver, né, também, né? E aí você consegue matar as e eu terminei as 2 com 4 anos e meio. 4 anos e meio eu consegui finalizar as 2. Então, você aproveita muitas matérias e, né, tem muita coisa parecida e aí eu me formei em 2014 nas 2. E aí quando se formou, já fundou a Nebraska? É a Nebraska ou o Nebraska? Olha, os dois valem, porque é a Nebraska e o Grupo Nebraska. Então, assim, quando pode falar o Nebraska, a Nebraska, tá tudo certo. Mas aí como é que foi? Você terminou a faculdade, essa galera, você tem sócios, né? Isso. Você se encontrou com essa galera logo depois da faculdade ou ainda teve uma jornada antes de chegar? Então, essa história é boa. A gente, quando estava na faculdade, aí não vou lembrar o ano, desculpa, 2000 deve ser algo entre 2012 e 2011, alguma coisa assim. 2012, vai. O meu sócio atual hoje, né, ele veio com uma ideia assim, olha, eu tô com uma ideia louca aqui, vamos botar isso para frente. Eu já tinha essa questão de gostar de empreendedorismo, eu já conversava muito com ele, né, na época a gente éramos só amigos, né, muito amigos, e aí ele trouxe uma ideia de propaganda em caixa de pizza. Eu já te contei isso? Não. Então, a gente veio com uma ideia de propaganda em caixa de pizza. Que nada mais era do que a gente fechar um acordo com pizzarias e pessoas dispostas a anunciar, e a gente colocava isso na caixa de pizza para divulgar na casa das pessoas. A ideia parecia genial. Então, assim, cara... Eu já achei que é. Pô, genial, né? Você tá numa roda de amigos, chega uma propaganda no meio da mesa e, cara, todo mundo vê. Genial, né? Então, acho que aí é um primeiro erro, né? Quando todo mundo diz que a ideia é genial, tem algo de errado que a gente não tá vendo. Não funcionou, foi um fracasso, assim. Não deu certo, mas assim, a trajetória foi... a gente tinha uma competição da FRJ na época que ia dar a melhor ideia do ano. Ia ganhar um prêmio lá, uma consultoria. Então ele fazia faculdade contigo? Ele fazia engenharia de produção. Tá. Só que tinha um problema. Ele trabalhava na empresa que estava promovendo o concurso, então ele não podia participar. Então ele me chamou e falou, eu falei, cara, vambora, acho maneiro, vambora. E aí na época um outro amigo também falou, vambora. E aí nós dois fizemos um vídeo lá, a gente tem esse vídeo, depois eu te mando. A gente tem um videozinho lá, a gente na mesinha de boteco lá da FRJ, e nesse vídeo a gente fala da ideia, assim, todo certo, né, que vai dar certo, cheio de autoridade ali, com 20 anos na cara. E aí esse vídeo deu certo, a gente foi pra lá, só que na época esse amigo foi morar fora, foi morar na Espanha e não conseguiu estar na apresentação. Aí no final das contas eu apresentei sozinho. Foi a primeira vez que eu apresentei assim para muita gente. Foi bem legal, inclusive. A gente fez... eu lembro que estava lançando o Prezi na época. Pegou o Prezi? Era uma ferramenta tipo um PowerPoint, mas ele dava zoom, entrava e saía. Não. Na época era tipo a sensação. E aí a gente fez a apresentação no Prezi e, pô, foi maneiraço. Tinha zoom e tal. E aí os caras, pô, a gente ganhou. Aí meu sócio na época
O pessoal falou, a gente sabe que, né, que ele tá aqui também, vai lá na frente falar um pouquinho também e tal. E a gente ganhou, porque a ideia era realmente, na teoria, era muito boa. Mas era essa das caixas de pizza? Caixa de pizza. Tá. A gente ganhou como ideia do ano da FRJ lá, foi maneira. Viu? Não Ganhamos, foi só eu que achei que era bom. Ganhamos um iPad, que a gente vendeu ele na pandemia, para levantar a caixa. Mas a gente usou ele por muitos anos. E ganhamos uma consultoria que teve duas visitas só, o mentor nunca mais apareceu e apesar de ser um cara muito legal, muito gente boa, não sei se também a gente não procurou muito, mas enfim, aí assim começa a ver empreendedor. Só que aí nisso, esse meu amigo foi morar na Austrália e eu também, em tempos um pouco diferentes, a gente chegou a morar um tempo lá junto e a ideia meio que ficou de lado. No que a gente volta, tem uma nova competição e a gente se inscreve de novo, tenta de novo. E a gente tá para ganhar de novo. Ficou um ano na Austrália? 4 meses. Tá. E ele ficou 6. E tu ficou estudando? Estudando inglês e trabalhando muito lá. Em restaurante, não? Não, eu vendia TV a cabo. Tá. Era bem legal, porque eu não falava nada de inglês e tinha que vender. Então, eu vendia. Inclusive, esse meu sócio, quando ele entrou na empresa, eu indiquei ele para a empresa, e na apresentação ele falou assim, olha, eu tenho um brasileiro aqui que não sabe falar nada de inglês. Mas ele é um ótimo vendedor. Então, venda não é sobre o que você fala, é como você fala. Aí, esse meu amigo falou, cara, acho que ele tá falando mal de você. Aí, eu fui lá na apresentação, esse cara virou e falou assim, tá vendo? Ele não sabe nada de inglês, mas ele vende muito bem, então aprenda com ele. Eu falei, pô, legal. Ali foi para mim uma virada de chave, porque eu sempre fui um cara muito tímido. Então, eu tinha vergonha de muita coisa. E eu falei, cara, engraçado, eu tô conseguindo vender. Porque eu sempre fui muito trabalhador, assim, muito guerreiro de tentar correr atrás. E quando eu me propus a fazer venda, eu também me dediquei com todas as energias que eu tinha. Precisava ganhar dinheiro, né? Eu estava na Austrália lá, vivendo do dinheiro que eu ganhava. Então, eu precisava ganhar dinheiro e aí funcionou. Consegui vender bem. Mas, enfim, aí nisso a gente volta. No que a gente volta e a gente participa de novo na competição, a gente ia ganhar. Só que um dos caras foi o último a falar. Ele falou assim, olha, pessoal, vocês estão vendo aí esses garotos aí, a ideia deles é muito boa, mas olha, eu participei eu era júri também, há 1 ou 2 anos atrás, dessa mesma ideia. E como eles até hoje não colocaram em prática, vocês eu não acho que eles têm que ganhar. Aí ficou aquele burburinho, aí no final das contas a gente foi em segundo lugar. Mas ali foi, acho que um tapa ali para falar, opa. A decepção faz parte do crescimento, né? Posso tomar um cafezinho? Claro. Tem mais aqui, tem uma garrafa cheia pra gente. E aí nisso a gente fala assim, opa, vamos executar? Aí começamos a executar, né? Você quer a trajetória inteira? Quer ouvir toda a trajetória? O que você quiser falar, cara. Eu acho que vale a pena falar. Porque, vale a pena, porque... Eu quero entender, porque eu gosto de entender as coisas. O que acontece? Talvez isso leve a hoje a gente estar tão ligado a restaurante. Porque caixa de pizza, pizzaria... Só fazendo um adendo. Nebraska, hoje, é uma empresa que faz marketing especificamente para restaurante, né? Isso. Ajuda o ecossistema de um restaurante a existir de forma que tanto o marketing quanto a gestão, tudo aconteça de forma que ele consiga crescer. A Nebraska, né, o grupo Nebraska, a gente criou a empresa sendo um marketing, como se fosse um marketing terceirizado de qualquer pequeno negócio. Tá. E aí com a evolução a gente nichou nesse segmento de restaurante e a gente sempre foi aquela agência que faz tudo. Aquela full service. Não, eu faço, tudo eu faço, tudo eu queria fazer. E aí com o tempo a gente começou a ver que na verdade o que a Nebraska tem que se posicionar no mercado e é o diferencial que ninguém mais tem, é que a gente é uma empresa de marketing que entende mais de restaurante do que qualquer outra empresa do Brasil. Nenhuma agência do Brasil hoje entende mais de marketing do que a gente. Tem várias empresas que entendem muito de vídeo, outras que entendem muito de tráfego, que entendem de foto, que entendem de várias situações. Mas que entende de restaurante, com a propriedade que a gente tem, não tem ninguém. Então a gente até está fazendo um rebrand, a gente vai lançar em breve. E nesse rebrand a gente vai falar muito sobre isso, sobre que nós somos os coordenadores de marketing do seu restaurante. Beleza. Então a gente de fato pilota o seu trabalho de marketing. Então a gente é a empresa que... Cara, se você quiser uma foto, eu tenho aqui para te oferecer. Mas se você quiser contratar por fora, eu te ajudo a pilotar isso. Tá, se você quiser fazer um tráfego com uma empresa especializada, você faz. Mas olha, eu tenho meu time aqui. E assim, eu entendo quase igual a ele. Porque às vezes o cara entende muito de tráfego, mas ele não entende nada de restaurante. Então ele vem com ações que não fazem sentido. Perfeito. Então a gente conseguiu fazer vamos dizer assim, um meio do caminho que a gente consegue entregar muita qualidade técnica, mas com a coordenação.
com a estratégia do restaurante. Então, assim, resumindo, a Nebraska é uma empresa de marketing para restaurante que tem como grande diferencial saber mais de restaurante do que qualquer outra empresa. Show. A Nebraska em si, ela está há 10 anos no mercado, né? Mas a gente já vem de antes, né? Essa questão da pizza já vem de 13 anos atrás. Então, a gente entende muito disso. E em 2022, a gente ainda lançou restaurantes que nós somos sócios. Nós criamos juntos com alguns sócios operadores e nós somos donos, de fato, e estamos no dia a dia daquele restaurante. Então, a gente também bota em prática tudo aquilo que a gente vende para o mercado. Posso falar o nome do restaurante? Claro. Kombuka. Né? Kombuka. E a minha ideia sempre foi que o Kombuka foi algo que... A Kombuka foi algo que vocês criaram para aperfeiçoar o conhecimento e... Porque, assim, marketing é muito de testar, né? E como é que você testa no restaurante do cara? Então, foi por isso que nasceu a Kombuka? A Kombuka nasceu para a gente ganhar dinheiro, né? Com certeza. Tá. Somos empresários, né? Não vamos falar a verdade. Não vai romantizar, né? Mas sim, a Kombuka é, de fato, um grande laboratório para a Nebraska. De fato, isso sempre teve na minha cabeça. Não sei em que momento que eu coloquei isso aqui dentro. Não, você tá certo. Ele se tornou um grande laboratório. Mas eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Porque, assim, quando a gente fala em marketing, as pessoas têm muita... todo mundo é muito tímido. Ah, não, vou colocar R$300 em tráfego, porque aí vai trazer 300 mil em venda. Cara, não vai. Tipo, se isso fosse verdade, né, a realidade seria outra. O Google tava pobre. Pois é. Então, assim, a gente entende que a Kombuka, ela nasceu certa, foi feito um brand, foi feito um estudo, entendeu quem era o público-alvo, qual é a linguagem que a gente ia falar, qual era a identidade visual. A gente fez um estudo desde o início, né, de quais regiões. Quando a gente vai abrir uma região, a gente faz aquela análise geográfica, né, que eles têm que ter um insight muito bons para isso, você analisa. E a gente tenta entender, cara, inclusive localização, olha, no raio de 3 km, qual região é mais parecida com as regiões que nós temos sucesso hoje. Então, assim, a gente de fato analisa, tá? Então, a Nebraska, nessa sociedade, a gente traz todo esse nosso conhecimento de marketing. E quando a gente fala de marketing, é muito mais do que só apertar botão de tráfego, né? O marketing como um todo. Muito mais. E a gente se une com sócios operadores que são excelentes no que fazem. Então, é aquela galera que sempre fez bem, sempre operou bem e tinha uma noção que o marketing era importante. E a gente, o que nós somos? Nós somos muito marketing, a gente sabe muito de marketing e a gente tinha uma noção boa de restaurante porque nós estamos inseridos no meio. Então, quando você junta isso, você junta a galera de marketing que consegue dar pitacos e entender a operação e o contrário também. Então, a operação também aceita muito o marketing. Perfeito. E hoje a Kombuka, a gente pode dizer que a operação, ela acompanha, ela é conduzida, ou se não é conduzida, ela no mínimo ela está 100% alinhada com o marketing. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Não é a operação que demanda do marketing, sabe? Entendi. É ao contrário. Entendi. A gente virou essa chave porque a gente entendia que era importante. Porque é o que a gente vende para o cliente. E aí, quando a gente fala em investimento de marketing, cara, pouquíssimos clientes meus, e olha que a gente tem 100 clientes, pouquíssimos investem mais do que a gente. Inclusive restaurantes às vezes maiores, mas eles não investem porque eles acham que não precisa, eles acham que não é necessário, eles acham que não vai dar resultado, ele acha que se não medir ali no centavo, se o cara não chegar no restaurante com a placa na mão falando, oi, eu vim do Instagram, ele acha que não vale. Então, assim, de fato, a gente coloca tudo que a gente pode. E toda vez que a Nebraska quer lançar um produto novo, a gente testa na Kombuka. A gente testa lá. Eu não estava errado mesmo. Vê se funciona, claro. Cara, lá a gente tem liberdade, né? Então lá a gente consegue... Cara, e isso é muito legal. Eu acho que é uma segurança até para quem te contrata. Saber Exato. que, olha, eu não testo no teu negócio, eu testei no meu, eu já sei que dá certo. Exato. Né? Então, isso faz muito sentido. No meu ramo, existem infinitos caras que ficam fazendo propaganda, no ramo de seguro, infinitos caras que fazem propaganda. Olha, eu sou especialista em marketing de corretora de seguro. Cara, às vezes eu quero experimentar, vou lá e entro em contato com esse cara. Eu falo assim, pô, não sabe 1/3 do que hoje o cara que faz para mim. Porque esse cara demorou 1 ano comigo para chegar no ponto que ele chegou. Exato. Né? E aí, é isso. Por que esses caras não sabem? Porque eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, tu tem uma corretora aí? Não tenho não. Mas trabalho para 5. Vai, então tá bom. Beleza. Mas não tem. Testa nos 5 lá, tu já testou? Quanto tempo trabalha lá? Então o que vocês fazem para mim é fantástico. Esse de ter o laboratório. Não, isso é ótimo. E aí muitas vezes o cliente fala assim, isso não dá para fazer. Eu falo, não, dá sim, olha aqui. Olha aqui, eu faço aqui. Eu mostro para ele. Entendi. E é engraçado que
as pessoas fazem muito assim, poxa, mas pra Cumbuca vocês fazem um trabalho diferente. Olha como é que é diferente o Instagram da Cumbuca e olha como é que é o do meu restaurante. Só que o que acontece? O cara não vê que toda vez que dá errado, a gente, cara, arquiva o post, a gente, sabe, muita coisa dá errada na Cumbuca. Só que a gente simplesmente, cara, deu errado, passa por cima e fala, pô, erramos, vamos tentar a próxima. E aí, só que aí o cara só vê os sucessos. E quando ele olha isso, ele, tá vendo? Pra Cumbuca vocês não fazem nada mais ou menos, tudo é de muita qualidade. Só que ele não entende que, na verdade, é porque ele não deixa eu fazer, porque o marketing é isso, cara. Às vezes o negócio dá na Cumbuca super certo, eu faço no restaurante do lado, dá errado. Às vezes é a mesma campanha, igualzinha, e dá errado. Né? Então, linguagem também, muda, né? Muita coisa muda, né? Não e às vezes errado. o produto do cara também não é excelente, né? Isso acontece muito. Né? A entrega do cara é ruim, a nota do cara do iFood é bem baixa. Isso eu quero entrar depois, falar sobre iFood. Boa. Mas assim, não vamos perder lá. Aí, quando, lá na época da faculdade, você fez aquela campanha, vocês participaram daquele campeonato lá, né? Já era, então, o início do marketing voltado, ou do trabalho voltado para o restaurante, né? Então, na verdade, era propaganda em caixa de pizza. Sim. Né? E aí, o que a gente fez? A gente teve a ideia genial de... Genial, né? Contém ironia. O que a gente fez? A gente fez um contrato bonitinho, bem feito e tal. Meu pai é advogado e tal. A gente fez um contratinho bonitinho e a gente bateu na porta das pizzarias no Rio. Foi batendo em todas. Mais ou menos 100 pizzarias. A gente bateu na porta e eu chegava lá. Olha, tô com uma ideia genial aqui que eu vou trazer caixa de pizza pra você. De graça. O cara, de graça? Eu falei, de graça. Vai ter uma propaganda, você só vai ter que entregar e é isso. O cara assinava lá pra mim, tá bom. Qualquer um assinava lá e aí eu voltava pra casa feliz da vida. Fechei um contrato. A gente falava, pô, legal, né? O cara não tinha que pagar nada, mas assim, a gente falou, pô, a gente tá com uma estrutura muito grande de pizzaria. Quer mais café? Só que quando chegou ali na faixa ali dos 80, 90, a gente falou assim, cara, tá faltando uma parada só, né? Quem banca isso? Quem vai bancar isso? E aí começamos a tentar falar com um ou com o outro. Começamos a tentar falar com algumas empresas para bancar essa propaganda. Mas adivinha? Ninguém queria pagar. As pessoas viravam assim, faz de graça para mim e depois, se der certo, né, a gente faz outra. Aí, só que o de graça custava, tipo, eu lembro na época, eram uns 7 mil reais, uma leva pequena de caixa de pizza. E, pô, 7 mil reais há 13 anos atrás era muito dinheiro. Né? A gente não ganhava isso no estágio, sei lá, não tinha esse dinheiro sobrando. Então a gente não conseguia botar à frente. A gente batia em porta de várias agências grandes que tem aí. Eu chegava lá, não, que eu conheço diretora, conheço presidente. Chegava lá, as pessoas estavam nem aí pra gente. Falavam assim, tá bom, boa ideia, pô, obrigado. Jogava nossa ideia na gaveta assim. Aí a gente não conseguiu, de fato, fechar nada. E é bom dizer que nessa época eu estava estagiando já. Eu estava estagiando numa seguradora. E aí, quando a gente chegou no momento que... Eu lembro até do meu pai também é empresário, ele virar pra mim e falar assim, Breno, cara, e aí? Vocês vão ficar aí até quando fazendo reunião, comendo pizza e nada vai acontecer? Aí eu falei, pô, pai, mas a gente tá conseguindo e tal, não sei o que a gente faz. E aí, que a gente teve uma ideia genial, de novo, ideia genial, né? De pegar a caixa de pizza e dividir ela em vários espaços. Então a gente chamou isso de caixa do bairro. Caixa do bairro. E a gente falou assim, vamos vender para os comerciantes locais. Então aí você vai começar a entender que isso vai se conectando com quem eu trabalho hoje. Pequenos negócios, restaurantes. Então é daí que começa. E aí a gente começou a vender a caixa do bairro para comerciantes locais. Funciona. Pô, legal. Você vira no pet shop e fala, pô, cara, você quer um espaço aqui? Em vez de 7 mil, é 450. Aí a gente fechou 1, fechou 2, fechou 3. E a gente foi fechando. Eu batia de porta em porta. Aquilo que a gente aprendeu na Austrália, né? Nessa época eu já estava... eu e mais um sócio. E a gente tinha conseguido mais um sócio, que não é o que está hoje. Mas depois ele sai, enfim. E a gente batia na porta dos restaurantes, dos comércios locais. E era legal. Os caras eram gente boa e tal. Me recebiam bem. Eles achavam a ideia muito boa também. E aí... Só que acontece. Tinham, eu acho que 12 espaços. A primeira caixa, que era uma caixa grande. Muita coisa. Quando a gente estava fechando o 10º contrato, a gente felizante, fala, caraca, vai sair. Quando chegava no 10º, o primeiro que fechou, ele falava, cara, vocês estão demorando muito, eu já não quero mais essa caixa. Aí ele cancelava. Aí a gente nunca conseguia fechar a caixa. Mas aí a gente conseguiu lançar mais 4 unidades. E todas elas, eu cheguei, cara, eu e meu sócio lá, a gente chegou a entregar a caixa.
na casa da pessoa. A gente ligava para a pessoa para perguntar o que ela achava. Ninguém via o diacho da caixa. Assim, eu vi que tinha um monte de coisa na caixa ali, mas... Ou então, assim, aí o que começou a chamar a atenção pra gente? O primeiro que o pequeno comerciante, ele não tem suporte nenhum de marketing. Então, quando eu falava assim, pô, me manda sua logo vetorizado, o cara falava, cara, toma aqui uma... Ele tirava uma foto no celular da marca dele e mandava. Ele não tinha essa questão. As gráficas que faziam esse papel. Uhum. E as gráficas... Não é a função das gráficas. Muitas fazem, até com excelência, mas o papel da gráfica é muito mais imprimido do que ficar fazendo arte, né? Então, a gente falou, opa, tem um gap aqui grande. E aí a gente começou a oferecer. Cara, quer que eu dê uma repaginada no seu logo? E aí a gente tinha amigo design. Aí nisso entra esse terceiro sócio que está hoje com a gente. E ele já era muito bom como designer. Então, ele começou a dar esse poder nosso de criar mais coisas. E a gente começou a ver que os caras tinham muita necessidade de design, de noção de estratégia. Aí a gente começou a pegar esse movimento. E aí a gente lança umas 4 caixas. Elas funcionam, mas... uma outra coisa que a gente percebeu também é que a propaganda ali às vezes era legal, mas o cara na hora que tentava converter, ele não conseguia. O site estava fora do ar, o telefone ninguém atendia. Eu chegava lá na loja, não conheço essa promoção. Tipo, tinha uma promoção lá de 10% de desconto apresentando a caixa, ou uma foto da caixa. Chegava lá, o atendente falava que não existia aquela promoção. Então, a gente começou a ver que tinha um problema de conversão. E aí você falou que vai falar de iFood. O iFood tem muito isso também. Você leva um cliente para uma página do iFood de um restaurante, muitas vezes a pessoa sai, porque é tanta confusão ali, é tanta bagunça que a pessoa sai. Uhum. Então, esse problema da conversão já acontecia nesse produto também. E aí, com isso, a gente começou a estar próximo de muitos comércios locais e a gente começou a oferecer. Pô, cara, deixa eu fazer uma panfletagem para você. Aí a gente começou a vender a caixa do bairro com panfletagem. Depois a gente começou a fazer anúncio, tipo um outdoor, mas indoor, nem sei se tem nome para isso, dentro de um mercado. A gente colocava uns anúncios bonitos dentro de um mercado. Aí meu pai comprou uma... Eu entendi como é que foi essa engrenagem. Pô. E aí? Continua, vai lá. Manda ver. E aí, beleza. Aí a gente começou a ver. E aí surgiu um cara lá, uma pizzaria, que era gente boa, gostava da gente. E eu não lembro quem ofereceu primeiro, mas rolou o assunto assim, cara, eu tô gastando muito dinheiro na revista do bairro. Né, que era uma revistinha de bairro que funcionava super bem, inclusive. E ele falou assim, pô, os caras estão aumentando muito o preço. Se a gente botar esse dinheiro no Facebook? Tipo, Facebook? Aí é o Meta Ads, que na época, cara, 2014, tava... Tipo, ninguém investia nisso, ninguém... Uhum. Você jogava na internet e não tinha nada. E era barato, né? Não, era ridículo. Era muito fácil de fazer. E aí a gente... Só que ninguém fazia. Eu lembro que as pessoas falavam assim, eu quero fazer um curso de tráfego. Eu falei, cara, quem sabe fazer é a gente, porque ninguém está fazendo isso. Você olhava no mercado de pequenas empresas e agências, assim, não tinha ninguém fazendo. E aí a gente começa a oferecer para esse cara. E aí começa a dar certo. E aí o cara começa a ter problema de não conseguir entregar com a demanda que ele tinha. Começava a ter muito telefonema. Aí começa a gente entrar mais nos negócios. Só dando um último exemplo em relação a isso. Tava tendo muita conversão, mas o cara dizia que não tinha muita venda. Uhum. Tava tendo muita ligação, na verdade. Lá no Meta Ads a gente via lá que tava tendo muita ligação e o cara dizia que não tava vendendo. A gente falava, pô, que estranho. Aí a gente tinha tempo, a gente ficava sentado lá na pizzaria do cara. O que acontecia? As pessoas ficavam ligando e ele não atendia. Porque ele tava fazendo um negócio, tava fazendo outro. E ele nem ouvia o telefone tocar. Aí a gente foi... Caramba! Eu lembro que foi uma primeira solução muito fácil, que foi a gente colocar o telefone para tocar num barulho mais alto. Isso já mudou completamente a dinâmica do cara, que ele começou a atender o telefone. E era uma pizzaria de bairro? Pizzaria de bairro, do seu Dé. Pizzaria do seu Dé, eu acho. Pizzaria do Dé. Acho que era isso. Não, Pizzaria Mananciais. Uhum. Tô falando o nome do Dé. O Dé era o cara lá que tocava com a gente. E ele era uma pizzaria do bairro, cara, e o cara postou na gente também, então foi muito legal. E aí dali a gente começa a vender. A gente vendeu para um bar, aí a gente vendeu para uma agência de turismo, porque a agência financiou a caixa também. Aí nisso a gente vende para casa de festa. A gente começa a vender um serviço de Facebook para vários comércios locais. Só que aquilo, a agência não vendia nada. A casa de festa vendia muito pouco. Tinha um cara lá de terceirização Era um negócio lá que a gente fazia de segurança. Uhum. Não vendia nada, coitado. Só que os restaurantes começavam a vender. Aí o que acontecia? Os restaurantes indicavam para outro restaurante e
o que não era restaurante foi minguando, não dava certo. E aí teve um momento que a gente ficou com a carteira, que a grande maioria era restaurante, só que o que dava mais problema pra gente era quem não era restaurante. Aí é nesse momento que a gente fala assim, pô, vamos cortar essa galera aqui, deixar acabar e não vender mais para restaurante? Então a gente toma essa decisão ali provavelmente no segundo ou terceiro ano de empresa, acho que segundo ano, a gente toma essa decisão de focar inteiramente. Já era Nebraska aí. Já era, Nebraska, é. Porque essa virada de começar o Facebook é mais ou menos ali que a gente começa a virar Nebraska. Porque antes o nome era Novo Foco. Era um nome bem ruim, bem ruim. A marca era o logo do YouTube, verde, só que de ladinho, para não ficar parecido com o YouTube. Era horrível. Era bem fraco. Mas era o que a gente tinha, a gente foi fazendo assim e vendia assim e tava tudo certo. E aí a gente teve até uma bronca de um cliente que a gente tinha na época, ele falou assim, cara, tá muito ruim isso aqui, eu fui mostrar para meus sócios e eles ficaram rindo da minha cara, porque essa proposta comercial tá muito ruim, vocês têm que mudar esse logo. Aí a gente se juntou, de novo, um tapa que a gente toma ali de um cara que até hoje nós somos amigos, e agradeço muito a ele por ele ter me dado esse tapa e falar assim, cara, eu vou fechar com vocês, mas muda isso aqui, pelo amor de Deus, que tá horrível. Eu falei, obrigado. E aí a gente... Só que quando esse começa a ter giro, a gente entendeu que trabalhar junto seria importante. Então a gente aluga uma sala em 2014. A gente entende que ali é o início da Nebraska, que é agosto de 2014, que é quando a gente começa ali com a sala e fecha o primeiro cliente. Então a Nebraska, a gente aluga a sala mais ou menos 14 de julho e fecha esse primeiro cliente 20 de agosto. É algo assim. Esse cliente de recorrente, restaurante, num serviço digital. Então aí a gente considera ali a nossa data, o nosso início assim, oficial como Nebraska. E aí depois, aí assim, isso a gente já está com a estrutura de sócios atuais, e aí a gente foi crescendo desde então. E aí eram só os sócios, na ponta mesmo, fazendo, era tudo com vocês mesmo, não tinha funcionário? No início éramos nós, a gente tinha uma amiga que era designer também, que de vez em quando dava uma ajuda, e, cara, o primeiro dinheiro que a gente conseguiu, a gente contratou um cara que ele trabalhava numa loja de móveis planejados. Que era um cara que a gente tinha vendido a caixa do bairro para ele. E a gente viu que o moleque era muito bom. Primeiro dinheiro que a gente falou assim, vamos botar no bolso ou vamos colocar lá? Não, vamos colocar lá. E aí esse primeiro dinheiro que a gente ganha, a gente contrata ele, faz uma proposta, ele aceita. Nisso eu já tinha largado o estágio, porque eu estava fazendo estágio, eu estava terminando as duas faculdades e fazendo estágio e começando a empresa. Foi um momento meio conturbado aqui da minha empresa, da minha vida. Um dos sócios não estava trabalhando e o outro... também tinha acabado, ele trabalhava na EBX. Aí a EBX aconteceu o que aconteceu, ele ficou no mercado também, e aí a gente juntou força. Então a gente conseguiu 3 sócios, né, eu e mais 2. Cara, a galera tudo de FRJ, a galera muito boa, todo mundo, né, no nível bem alto, assim. E aí a gente traz um cara. Aí o segundo cliente que a gente fecha, a gente contrata um garoto que trabalhava na gráfica, que fazia arte numa gráfica. Então, assim, as coisas foram se conectando, né? Ou seja, o networking que a gente foi fazendo, a gente foi agregando pessoas. E o mais importante é que se conectavam, mas só se conecta também, Brando, porque a gente olha pro lado, né? Porque tem os caras que só olham pra frente de um jeito e que vai atropelando tudo e não vai se conectando com ninguém. E no final ele se vê, pô, meu negócio não anda porque não me conecto com ninguém, eu não consigo trazer mais braço, né? E aquela parte de delegar. Né? Vocês enxergavam que é preciso delegar para você continuar se ampliando. Vou trazer mais cliente, mas eu preciso delegar isso aqui para alguém, porque senão eu não tenho tempo de trazer mais cliente. Exato. Né? Exato. As tarefas mais braçais, né? A gente tinha que delegar, tinha que passar para alguém. Né? E aí a gente começa... Aí, cara, eu acho que cabe uns 10 podcasts contando as histórias de pessoas que a gente foi contratando, né? Nossa, cada história... E a gente foi aprendendo muito. Foi aprendendo... O início acho que toda empresa tem isso, né? Você vai aprendendo com o cliente 7.1, você aprende com um funcionário que você acha que é bom na entrevista, todo mundo é a melhor pessoa do mundo, né? E aí depois, na prática, você... Cara, eu tava até contando a história dia desses, de uma demissão que eu fiz, que a mãe do cara foi na demissão. A mãe? A mãe do cara foi. E na época o meu escritório ficava no mesmo andar do meu pai. E meu pai é advogado, eu falei, pai, o que eu faço? A mãe do cara tá aqui. E aí foi engraçado, porque meu pai falou, olha, você não pode impedir a mãe de estar ali, pede para ela talvez ficar um pouco fora, numa mesa, você fica em outra. Só que a mãe sentou, não, me conta por que você demitiu meu filho. Aí eu expliquei.
Aí eu achei que ela ia vir em cima de mim. Não, ela virou pro filho e deu uma bronca no filho na minha frente. Eu falei pra você que não era pra fazer isso, e deu um esporro no moleque. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, por que eu não falei com ela antes, né? Então, de repente precisava demitir, né? E era um menino bom, coitado, bonzinho, mas assim, muito cru ainda. A gente também, cara, imagina, a nossa empresa, a gente trabalhava com mesa de boteco. Aquelas mesas de boteco de ferro, que eu peguei emprestado do meu avô. Tem maior carinho pelas mesas, mas assim, você imagina um cara formado na PUC, olhava para aquilo, em Realengo, que era onde a gente começou no escritório, o cara não tinha interesse nenhum, né? O cara podendo... Ele viu na faculdade que ele poderia trabalhar na Coca-Cola, trabalhar não sei aonde, vai trabalhar em Realengo numa salinha sem graça, né? Sem estrutura nenhuma. Então, assim, foi difícil conseguir talentos de qualidade no início. A gente sofreu bastante. Não, mas conseguir é difícil e reter mais ainda, Mais né? ainda. Porque hoje você ensina o cara dentro da tua empresa, porque de fato, assim, a tua empresa é uma empresa que deu certo e o cara aprende, né, ali. Não adianta, a gente não tem como esconder o ouro, né? A gente acaba tendo que ensinar pro funcionário ali. Isso acontece muito comigo. O cara aprende e vai embora. Vai embora. É difícil reter, né? E às vezes, isso aí que você tá falando, o cara olhava aquilo ali, não vou ficar, mas perdeu a oportunidade de aprender alguma coisa ali. Hoje, de repente, tá com vocês na jornada no que virou aí a Nebraska, né? Pô, legal. Você falou que hoje tem 100 clientes. Isso. Recorrente. Recorrente. Fora os pontuais, que é o serviço de branding que a gente faz. Que é um serviço que cara, modéstia à parte, é um trabalho muito bacana que a gente faz muito para restaurante que está começando ou para restaurante que está querendo fazer um rebrand. Que a gente faz toda a parte de identidade visual, de linguagem, de ilustrações, até de frases, né, da marca. Tem um produto muito legal também que é de cardápios. Aqueles cardápios criativos, com as frases diferentes. Né? Isso é um produto que a gente tem também que vende bastante. Então, esse nosso setor de brand, ele trabalha por projetos. E são projetos que têm início, meio e fim, que são muito legais. A gente tem um índice de aprovação aí, cara, muito próximo de 100%. As pessoas ficam muito animadas. É um momento bem legal, inclusive, entregar esses projetos. E a gente, quando faz isso, é bom frisar, né, que o branding também não é só identidade visual, né? O branding é muito mais, né? A identidade visual é a ponta do iceberg. Mas quando o cara vem conversar com a gente, com a ideia dele, principalmente quem está começando... Isso que eu ia te perguntar. Você considera que, assim, Lucas, Lucas, vou abrir um restaurante. Sim. Você considera que o mais correto para mim eu não tenho nada ainda, não tenho nem o ponto, eu só tenho a ideia, faço excelentes pizzas e aí quero abrir um restaurante. Você considera que nesse momento é o momento de eu te procurar? Com certeza. É nesse momento. Com certeza. É mais fácil, é mais barato de procurar nesse momento do que de procurar depois que eu já bati cabeça, já abri o negócio, abri no lugar errado, inventei um logotipo feião, não sei nada do YouTube. Então, lá na frente eu posso procurar também. Aliás, deve, né? Mas o ideal é no início. São situações diferentes. Vamos lá. Quando você fala em branding, o ideal é que você não tenha... Que você consiga criar o teu brand como um todo quase que uma mesa em branco, né? Porque, só para você entender o que eu quero dizer com a mesa em branco. Porque se você já fechou o ponto, você já fechou o arquiteto, você já tem a sua cozinha quase que pronta, você já definiu seus produtos, cara, você já definiu tudo, entendeu? Então, assim, o que a gente vai fazer? A identidade visual. E vai ficar linda, porque, nosso time é bom. Modéstia à parte, nosso time é bom. Meu sócio toca isso com muito carinho e o trabalho fica legal. Só que, às vezes, só a identidade visual, quer dizer, quase sempre, só a identidade visual não resolve o problema. Porque, assim, o que você acabou de citar é o que a gente mais ouve. Eu faço uma pizza boa, eu entrego para meus amigos aqui, todo mundo gosta. Claro que gosta, é amigo, Tá dando de graça, né? Você vai na tua casa, recebe as pessoas, faz pizza. O cara que disser que tá ruim não é nem teu amigo, né? Assim, tu tá se esforçando na cozinha, fazendo uma parada de graça pro cara, o cara vai falar mal? Ou Então assim... pra te ajudar também, né? Então assim, legal, acho que os amigos são importantes pra você testar, mas eu acho que é um pouco mais, né? Um pouco além disso, né? Cara, você vai fazer a pizza de mussarela que todo mundo faz, que você tem várias marcas aí que são referência de mercado, que fazem isso, tem empresas multinacionais, tem empresas que estão no mercado há 20 anos, só no Rio de Janeiro, o cara que tem mais de 200 lojas, o cara que tem poder de barganha. Aí você vai fazer uma pizza pra competir com ele. É sério. Aí o cara, não, mas a minha pizza é melhor. É que eu uso uma mussarela
que é uma mussarela melhor que a do cara. Fala, pô, cara, sério que você acredita nisso? Não, é melhor. A minha calabresa, eu trago de um cara de São Paulo, que a minha calabresa, na hora que chegar no mercado, todo mundo vai ver a diferença. Aí você fala, pô, cara, tem certeza disso? Então, assim, o que eu quero dizer voltando pro caso da Cumbuca, né? Quando a gente criou a Cumbuca, a gente não tinha nada ainda. A gente tinha uma loja. A gente só tinha a alimentação da loja, que era a loja que essa sócia operadora tinha, era uma hamburgueria, e a gente tinha aquela loja. Então, assim, tinha que caber algo naquela estrutura. Agora, o que sairia dali, cara, mudou muito. A ideia inicial era uma comida super saudável, né? E a gente começou a olhar que, cara, pô, o saudável tá crescendo. Pô, tá crescendo. Mas a maioria das pessoas não come saudável, né? E a gente começou a entender, assim, quando eu falo saudável, é estritamente saudável, aquela galera que, pô, é super fitness e tal. A gente começou a mudar ali a forma de entender o negócio, tanto que o nome inicial era um nome, enfim, nem vale a pena falar, mas era um nome muito voltado para o público fit, que é muito restritivo, né? Então aí a gente foi construindo. O primeiro cardápio que a gente faz, a gente traz as ideias. Então a gente juntou ali várias ideias muito boas e levou, a gente falou, pô, só prato maneiro. Na hora que a gente apresentou aquilo para um chefe, ele falou, pô, cara, legal a ideia de vocês, mas eu acho que um cardápio ele tem que ser um pouco mais inteligente, ele tem que aproveitar ingredientes e tudo mais. E aí ele vem com uma ideia que, puta, mudou completamente da ideia inicial, mas que fez todo sentido. Então, assim, a gente trouxe um chefe para fazer uma análise de pratos, a gente experimentou os pratos com ele, a gente criticou pra caramba o cara, e o cara foi super atencioso, ele mudou várias vezes. Então, assim, a gente foi criando aos pouquinhos, né? A gente criou o primeiro produto, aí depois a gente pensou no nome, depois a gente pensou na identidade visual, e aí foi desenvolvendo o trabalho. Se eu já chego para uma empresa e falo assim, olha, vai ser uma comida fit, assim, assim, assado. Então você vai focar muito o trabalho na identidade, sendo que você esquece do todo. E o brand está em tudo. O brand está, cara, na tua embalagem, nos teus funcionários, na forma como você contrata, na forma como você fala. Na arquitetura do ambiente. Na arquitetura. Aonde você vai no botar prato. Também, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala da Cumbuca e fala de branding, é muito legal porque, por exemplo, uma das coisas que a gente entendeu que as pessoas querem hoje é praticidade, né? Então, assim, na Cumbuca não pode ter nada que precise de garfo e nada que precise de faca para cortar. A Cumbuca é para comer com praticidade. Pode crer. Então, toda vez que alguém, um chefe ou alguém fala assim, lança um filé mignon, um chorizo, sei lá, vamos dar um exemplo de um chorizo, uma carne, né? Pô, não. Se for lançar, tem que ser um picadinho. Ah, mas pô, por que vocês não lançam uma picanha? Cara, por que não? Porque não tem um quesito praticidade, que é uma coisa que a gente entende que é muito importante. Entendi. Então, até hoje, qualquer prato que a gente for lançar na Cumbuca, a gente vê se o brand está fazendo sentido. Se está ali alinhado, né? Então, por exemplo, todos os nossos pratos têm que ser bonitos. Porque a gente entende que isso é um pré-requisito. E é bonito, né? Da marca. Sim, claro que é. Assim, não é de propósito, isso que eu quero dizer. Não é por sorte. Não é por acaso, exato. É porque a gente pensa. E a gente, cara, dá trabalho, né? Não é fácil. Pô, o caminho mais fácil muitas vezes faz o mais prático. Pô, mistura, ninguém vai perceber. Não, cara, as pessoas percebem. Na construção de longo prazo, as pessoas percebem. O único prato que ele não é tão bonito, mas que ele tá na Cumbuca é a feijoada. Que é um prato que, pô, é um sucesso de venda e a gente... nunca pedi. Ele não é tão lindo, mas aí a gente entendeu. Até quando a gente saiu um pouco da identidade, do brand, a gente falou, pô, mas tudo bem. Porque a feijoada, cara, é uma coisa muito brasileira, é prática, é uma coisa muito conectada com as pessoas e vende bem. Então, assim, o público aceitou. Então, sim. Vamos abrir. Então, assim, a gente abre essa exceção, mas com consciência. Então, isso foi muito importante. Mas continua ainda comendo só de garfo, né? Só de garfo. Pois é. Exatamente. Então, assim, o principal, ele continua valendo. E aí, quando você fala, só para fechar o assunto da Cumbuca, da questão do posicionamento, a gente entende que muita gente, quer dizer, pouca gente é extremamente saudável. Assim, aquela galera que, cara... Pô, tem gente que tem que bater palma, que é aquela galera que não toma um café porque o café desregula. Sabe, tem uma galera muito restrita, mas é uma galera pequena. Tem uma galera que é aquela galera que chuta o balde, que come besteira e não tá nem aí pra nada, que também acho que são os dois extremos. E tem um meio, que são todas as pessoas que querem ser saudáveis. Então, assim, é aquela pessoa que come a sua pizza feliz da vida. Ah, mas segunda-feira, pô, vamos comer a saladinha. Né? Ou então alguém vira assim, cara, pô... É a história do café sem açúcar. Não, eu bebo café, mas não é sem açúcar.
Pô, vou tomar uma Coca-Cola, mas vou tomar zero. Então, assim, é aquele cara que tá sempre ali tentando manter o equilíbrio. O que ele gosta muito, ele não abre mão. E o dia a dia, que às vezes é uma coisa... Pô, é um almoço de dia a dia, ele aceita comer uma paradinha um pouco, bem mais saudável do que seria numa situação normal. Entendi. Então, a Cumbuca, a gente tá entre o chato fit, que a gente fala, e o junk food. Uhum. Então, assim, o nosso prato que é campeão lá é um salmão, é um pouco de salmão, que é super saudável e tal. Lá em casa mas, é o que mais chega. mas tem a batatinha ali, que né, é um chips de batata. Aí o cara que é extremamente saudável vai falar assim, poxa, mas isso não é pra mim. Porque isso tem a batata frita ali, tem a batata chips ali. Então, assim, eu acho que é esse... mas tá dentro do estudo de público que você quis atender, né? Exatamente. Então, assim, a gente fez uma análise em relação a isso. Então, assim, te respondendo, eu acho que é isso. O cara que quer começar certo, ele tem que buscar os profissionais certo. E não é só a gente, tá? Então, assim, eu citei o caso aqui do chefe de cozinha. É importante você estar com o chefe de cozinha do seu lado. É você ter o arquiteto. Isso tudo vocês têm? Não, o chefe e o arquiteto não. Tá, a mas gente você tem o branding, por exemplo? A gente indica, com certeza. Porque assim, pegar na mão do cara, porque às vezes o cara só tem a grana. Eu tenho tanto de dinheiro, quero montar um restaurante. Vou procurar o Nebraska. Vou procurar o Nebraska porque ela vai me fazer abrir um restaurante. E aí o cara define se vai ser japonês, se vai ser, aonde vai ser. E vocês conseguem fazer isso tudo com o cara. O cara chega só com a grana porque é investimento. Então, né? O restaurante dá lucro, né? Quando você encontra a veia, quando você tá na veia certa, né? Dá, o restaurante ele fatura muito. Ah, tá. Ele gira, um restaurante em geral ele gira muito. É assim, poucos negócios têm a capacidade de gerar tanto faturamento tão rápido, né? Pô, cara, se você abre um gastrobar em Ipanema, é certo dele ter muito giro, né? Então, você abre postos de trabalho muito fácil, você enche ele muito fácil, estou falando entre aspas, né? Porque, por exemplo, uma corretora de seguro você pode abrir no Leblon, não necessariamente vai dar certo. Vai fazer a menor diferença. Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou falando. Então, o restaurante gira muito rápido. Agora, dar lucro, aí é a gestão bem feita, né? Não é fácil. Aí é a parte bem difícil do negócio. As margens estão cada vez mais apertadas e tudo mais. Mas isso é legal. Muita concorrência, né? Muita concorrência, né? Agora, um ponto que é relevante ser falado é que quando a gente começou lá em 2014, 2012, enfim, aquele iniciozinho lá nosso, os donos de restaurantes eram pessoas muito trabalhadoras, guerreiras, todos são. A galera da antiga é aquela galera que trabalha 24 horas por dia, assim, surreal. É um negócio brabo, porque você trabalha domingo a domingo, né, cara? A galera hoje. Então, a galera das antigas era essa galera, né? Só que é uma galera pouco técnica. É o cara que aprendeu com a vida, né? E, pô, os caras merecem todos os aplausos porque eles que construíram a base dos restaurantes de hoje. Mas a galera mais atual, principalmente ali o pós-pandemia, começa a entrar uma galera muito técnica. Então começa a entrar um cara que ele meio que ele tá fazendo carreira dentro de restaurante. Isso já está acontecendo. Ah, não, eu sou diretor de não sei o quê. Os restaurantes, as redes maiores... Porque eu percebo também esse modelo, né? O cara que tem a grana e quer investir em um negócio, eu quero abrir um restaurante. Eu gosto de restaurante, eu frequento bons restaurantes. Isso está acontecendo mais. E aí ele traz um cara bom para administrar. Tem um desses caras aí que é influenciador, Matheus. Ele abriu um restaurante agora. Abriu. É cliente nosso, inclusive. É cliente de vocês? É. Ai, que legal. Bem legal. É um cara provavelmente que chega com a grana e falou para vocês, olha, eu tenho essa grana, preciso investir certo. Ele foi procurar, obviamente, quem é a referência ali, né? Exato. O caso do... Assim, não vou nem falar do caso do Matheus, mas assim, falando de uma forma geral. O que acontece... O que acontece muito. O que acontecia muito no passado, só para fazer uma ponte com o dia de hoje. Quem era o dono de restaurante do passado? Era o cara que recebeu uma rescisão. Isso era muito clássico. O cara trabalhou na Petrobras ali 20 anos, aí saiu, ganhou uma rescisão, aí tem aqueles 200 mil ali, ele vai lá e abre uma franquia. Aí ele abre uma franquia, depois dessa franquia ele vê que não dá tão certo, ele vai, vira a chave e abre o restaurante próprio dele. Isso acontecia muito. Então, era um empreendedor de oportunidade. Né? Aquele cara que ele olhava para o lado e ele fala, pô, eu fui demitido num carro que eu não consigo mais no mercado, estou com dinheirinho guardado, vou fazer esse dinheiro trabalhar por mim. Não vou ter mais chefe, não vou ter mais isso, não vou ter mais aquilo. Só que isso não funciona, né? O que eu ouvi de gente perder todo o dinheiro da vida, pô, aconteceu aos montes. Que aí tem ego. Pô, o cara era gerente, de uma multinacional. Aí ele começa a ter que lidar com a galera do Ceasa. E assim, com todo respeito, a galera do Ceasa trabalha pra cacete. É uma galera, pô, guerreira demais. Acorda lá 4 horas da manhã, tá ali todo dia. E aí o cara se achava melhor.
entendeu? E aí isso era difícil. Cara, eu já vi muita história. Até de jogador de futebol que tentou entrar nesse ramo aí e se enrolou. Porque é difícil você lidar, né? De você acha que é alguém especial, mas se você não parar para fazer, botar ali a famosa barriga no balcão, as coisas não acontecem, né? Nesse ramo. E aí, principalmente no início, né? Então, assim, o que acontecia muito era isso. E aí, com o tempo, a gente está vendo empresas que nascem um pouco mais estruturadas. E quando essa galera busca a gente, o que a gente oferece como produto é a parte de branding, no que remete à identidade visual, linguagem, posicionamento, estudo de público-alvo. Essa parte mais voltada de marketing. Imprescindível. Pô, mas aí, lembra que eu falei que a gente coordena o marketing dos caras? Então, isso está muito no nosso sangue. Então, por exemplo, se ele virar para mim e falar assim, pô, eu quero um chefe de cozinha. Eu não vou cobrar ele, pô, olha, eu vou te dar uma indicação aqui por X reais. Não. Como a gente está no ramo, cara, eu vou falar assim, olha, eu tenho esses 3 caras aqui que eu gosto muito. Eu vou mandar o contato. Pô, arquiteto, quem você indica? Cara, eu tenho aqui, pô, esse cara aqui que eu gosto muito. Inclusive, já fez loja para mim. Eu vou lá e mando. Então, a gente conhece muita gente. Entendeu? Então, a gente indica pessoas, a gente tem um ecossistema de pessoas que a gente indica que é bem legal. E que ajuda também no teu trabalho final, né? No final das contas. Pô, com certeza. Com certeza. Se eu pego um cara que tem um consultor financeiro, um cara que tem um consultor de operação, pô, esse cara ele vem muito mais bem estruturado. Certo. Esse cara vira para mim e fala assim, olha, eu tenho X% para gastar em marketing, eu tenho isso, tenho aquilo. É um cara mais bem organizado. Isso para mim é ótimo. É fantástico trabalhar com gente assim organizada. E a gente tem esse ecossistema que a gente vai indicando gente para todo mundo. E pessoas indicam para a gente, né? Então, assim, o que trouxe a gente até aqui é muito disso também. De outros consultores, outros donos de restaurantes que indicam a gente o tempo todo. Porque faz sentido, né? Óbvio, se tá dando certo. E eu tenho um amigo que tem um restaurante, falou, pô, tá crescendo, cara. Como é que tu tá crescendo? O que tu fez? Inclusive, isso pra gente é até um indicador de que a qualidade do trabalho não tá tão boa. Quando a gente começa a receber menos indicações. A gente entende que, opa, tem algo errado na operação. Você usa muito do teu conhecimento de estatística para fazer essas análises? Porque hoje a análise... Vocês não fazem só gestão de tráfego, né? Óbvio que não. Vocês fazem muito além disso. Mas faz parte da gestão de tráfego analisar dado, né? Então você usa muito dessa tua formação em estatística para analisar esses dados ou menos? Não, olha outra coisa, Lucas. Então, a gente olha, assim, eu vou te dizer que a Nebraska como um todo tem um viés de entender mais de dados do que a média das outras agências, tá? A gente, principalmente, pô, nós somos 3 sócios. Um estatístico atuário, eu tenho pós em BI, então assim, eu gosto muito de números, programação e de negócios, né? Aí eu tenho um sócio engenheiro de produção, então também super exato, processo, gosta daquilo ali certinho. E tem um sócio que que fez comunicação, né? Tem pós tem pós em marketing digital, né? Que hoje em dia, sei lá, já meio que não tem mais isso, né? Meio que o marketing digital já faz parte do todo, né? Antigamente era uma coisa à parte. Só que ele sempre foi um cara que entendeu muito de números, porque é um cara muito esforçado, muito dedicado, inteligente. Então, assim, nós 3 temos um viés de números, cada um na sua área, né? Mas, por exemplo, esse sócio que é do marketing, ele sabe mais de número que qualquer outro cara da faculdade dele. É isso que eu quero dizer. Entendi. E a gente, pô, e os outros, eu e o outro sócio de exato, a gente gosta muito. Então, assim, eu diria que a gente tá bem acima da média. Mas agora, análises estatísticas profundas, sinceramente, não precisa. Pro que a gente precisa hoje, pro nível de investimento que a gente tem hoje, não precisa. Porque, cara, a gente não está falando de um cliente que investe 10 milhões por mês e qualquer 0,5% muda toda a história do cara. Então, assim, a gente tem uma noção muito boa. A gente analisa indicadores de forma bem precisa. A gente consegue analisar grandes números com uma certa facilidade. Eu digo assim, pega uma planilha de Excel gigante e faz análises muito, muito bacanas. Então, assim, eu acho que a faculdade de estatística me deu essa fluência em números. Isso aí, com certeza. Agora, não necessariamente a gente aplica métodos estatísticos extremamente avançados. Eu estou te perguntando isso por quê? Porque eu acho... Tanto que eu indiquei isso pro meu filho. Eu lembro que eu te enchi, ligava várias vezes pedindo para você me dar uma luz e tudo mais. E eu acho que assim, o curso de estatística e de atuarial é algo que vai ajudar muito, ou vai ter uma carreira que eu acho que vai ser muito consumida pelas empresas. Vai. Né? Todas as empresas hoje têm alguém de estatística, cara. É impressionante.
Impressionante. É Porque impressionante. é por isso, entendeu? Assim, a fluência em números é muito grande. Então, assim, é uma galera que lida com dados com a facilidade que vai... Pô, é até engraçado, que às vezes a gente faz uma regra de 3 básica na empresa, aí a pessoa fala, para, calma aí, que eu não entendi nada. O que foi isso? Aí você fala, não, cara, regra de 3. Revisa pra mim. Aí, puta, a gente tem que ir lá explicar, olha, cara, se é isso, se é aquilo. E aí tem uma galera que vem da faculdade de comunicação, de marketing, que é uma galera que não tem noção nenhuma, tá? Não é nenhuma, assim, mas isso assusta a gente. Inclusive, hoje a gente escolhe, né, faculdades que têm uma pegada mais de número. Porque tem algumas faculdades que é mais lúdica, tem faculdade que é mais de número. A gente vai mais nessa linha e, inclusive, cara, hoje o nosso time, ele tá bem redondo, assim, eu acho que a gente hoje tá com uma maturidade de time muito bacana, até porque a gente vem construindo isso, e quem entra hoje sabe que isso é preciso. Vocês têm uma estrutura física ou fica todo mundo home office? Hoje assim? tudo home office. A gente tem 60 pessoas hoje, tudo home office. Caraca, tu toca 60 pessoas de home office. Eu e um baita time de líderes lá, Não, coordenadores. eu sei, mas meus sócios, enfim, a gente mas tem... você já teve uma estrutura física, eu A lembro. gente teve. Então, a gente começou em Realengo, né? Como a gente tava falando. Aí a gente se mudou pra Barra. Que era uma estrutura lindona, não era? Não, teve uma antes. Teve. Que ela não tá muito nas fotos, porque ela não era bonita. A gente começou a pesquisar locais, e aí meu sócio achou esse lugar na Barra. Eu falei, cara, tá maluco, cara? Fazer o que na Barra? Que isso? A gente tá em Realengo, tá começando, não existe isso. Isso é coisa pra quem... Pô, não, isso é coisa pra quem tem dinheiro, não sei o que. Aí a gente falou, cara, quando a gente viu o preço, a gente viu que o preço era ok. Num prédio ok. A gente falou, pô, vamos lá ver. Aí a gente entendeu o porquê de ser tão barato, né? Tipo assim, basicamente eram 4 andares a nossa sala. Falei, pô, 4 andares, né? Só que o que acontecia? Você entrava pelo 2, vamos dizer assim, pelo 0. Tá. Aí você tinha um andar acima, fechado, não tinha janela, não tinha nada. E você tinha 2 para baixo. Sendo que o -1 era um mezanino que, cara, você andava, ele tremia todo. E o -2 era uma sala que ficava os sócios, que era um mausoléu, era uma caverna. Aí era um lugar fechado, cara, e era na garagem. Então, assim, os barulhos, a fumaça do carro entrava tudo ali, a gente ficava trabalhando lá, era bem ruim. Eu lembro que a gente trabalhava às vezes até tarde, você começava a ouvir passos das outras salas, assim, eu falava, cara, era um lugar... assim, pra quem começou com a primeira sala em Realengo, pra gente era o ápice ali da nossa carreira. E a gente foi muito feliz ali. E aí aquilo começou a nos dar um pouco mais de clientes melhores e pessoas melhores. Porque o cara falava assim, pô, tô trabalhando na Barra, tô trabalhando num shoppingzinho em frente ao Barra Shopping, era aquele esplanada da Barra, um tijolinho. Então, assim, a gente começou a ganhar um status que a gente falava, opa, pô, legal, interessante. Começou a bater uns clientes lá, passava em frente, porque tinha um cartório ali, aí batia a gente lá. Tem muita rixa de carro, não tem? Tem algumas. E aí a gente começou a falar, opa, legal, interessante. E aí nisso surge uma oportunidade de ir para a cobertura. A gente pegou uma sala lá de quase 300 metros quadrados, gigante, porque na época a gente tinha um time crescendo muito, a gente veio numa crescente bem forte, e a gente vai para essa sala, cara, e putz, aí é a Disney, né? A sala gigante, linda, a gente fez uma reforminha ali bacana, encheu ela de gente. Na época a gente chegou a ter 27 pessoas. A gente entendia que ele cabiam 40. A gente chegou a 27, a gente falou, caraca, a gente vai chegar a 40 rapidinho, porra, que maneiro, não sei o quê. E aí os clientes iam lá, a gente tinha a sala de reunião, bonitona, assim, igual a essa, assim, grandona. Ar-condicionado para todo lugar, servidor. Era um negócio bonito, né, maneiro, assim, dava... E era assim, tinha espaço sobrando, né? Então, assim, aquela imponência. E deixava o cliente vendo, pô, os caras têm estrutura, né? Até hoje, esse movimento, ele é lembrado por cliente. Ele fala assim, pô, quando vocês foram pra Barra, a gente viu que vocês estavam bem, vocês estavam crescendo. Então, isso foi dando um pouquinho de status. Só que foi engraçado, que a gente chegou a 27 pessoas e em algum momento a gente reduziu para 11. Porque a gente viu que tava gente demais, gente batendo cabeça, não tinha processo. A operação ficava cara. A operação ficou cara, a gente veio trazer gente mais cara e deu tudo errado. E nisso a gente caiu para 11 e viu que dava para fazer a mesma coisa que fazia com 27. A gente falou, opa, então tá diferente aí o negócio. E aí, só que a gente essa sala começou a não ficar tão... era uma situação que a gente já pensava se valia a pena continuar. Porque tinha um custo caro. E como a gente não estava mais naquela coisa de crescer gente loucamente...
a gente falou, pô, essa sala começou a incomodar. E começou a ter custo, aí tem festinha, tem cafezinho da tarde, tem limpeza, tem manutenção. E você tira um pouco do foco, né? Você fica fazendo um monte de coisa o tempo todo. E algum dos sócios tem que fazer isso, né? Eu lembro, cara, uma coisa que quebra muito em sala é cadeira. Eu sei. Então, assim... Eu já joguei fora e já comprei. Teve uma época que eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer manutenção mesmo, porque... Eu aprendi a trocar o amortecedor, tá? Eu comecei a fazer, porque eu falei assim, cara, as pessoas reclamam o dia inteiro disso, um técnico custa, então a gente eu comecei a mexer e tal, e deu certo. Aí, só que aí foi legal, cara, porque quando a gente começou a ver que tinha muito custo, de transporte, custo de almoço, custo de várias situações, a gente começou a começar com a política de home office. Isso bem antes de pandemia. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Era um benefício para quem estava na empresa. Se eu não me engano, quem estava 6 meses ganhava um dia na semana, quem estava um ano tinha 2. E eu tinha tenho uma funcionária que está até hoje com a gente, que ela mora em Itaguaí. Né? Ela amou. Pô, não, ela amou. E eu fazia as contas, eu falava assim, cara, acho que era R$25 para ir, R$25 para voltar. Pô, eu fazia as contas, eu falava, pô, se eu deixar ela em casa, eu economizo, sei lá, R$300. Muito e mais. ela fica super feliz. Né? E é uma pessoa que eu confio plenamente. E acabar produzindo mais. Né? Puta, e no ramo de vocês é melhor que o cara esteja com a cabeça muito boa para entregar mais, né? Não, com certeza. E não trabalho mecânico, é um trabalho também de criatividade, de análise, né? Exato. No caso, ela é do financeiro, então não é bem o criativo, mas assim, mas é uma pessoa que, cara, é chave no nosso negócio. E, pô, ela tá mais satisfeita, e a gente tá economizando dinheiro, então assim, a gente falou, pô, excelente. Então, assim, isso é legal porque a gente começa a ter uma estrutura online. Então, por que o nosso home office dá certo? Porque ele não foi forçado, ele foi sendo construído. Quando chega a pandemia, o escritório já não era... a gente já não gostava tanto dele, ele já era um custo muito grande. E foi até o Lead que me ajudou nisso, né? Nos nossos grupos lá de networking. Eu falo bastante do Lead aqui no podcast. Exatamente. Eu lembro de uma conversa que eu tava lá, não, porque isso, porque aquilo. Lá um cara virou assim e falou assim, cara, você não entendeu ainda que a pandemia não vai acabar tão cedo? Tira tudo que você não precisa. Dois bons funcionários, mantém. O que não for bom, cara, joga fora. E aí eu falei, pô, o escritório já era um problema. Aí, pô, isso... meus sócios já entendeu que isso era um problema, a gente foi lá e rescindiu. Só que quando a gente vira a chave para home office, todo mundo já tinha home office. As pessoas já faziam home office. Então, a gente não teve dificuldade de virar essa chave. A gente ficou um mês testando, pagando aluguel com a sala vazia. 100%. A gente ia lá para uma reunião ou outra, mas as salas vazias que era para ver se estava algum problema. Deu 0. Cara... Aí isso foi em março, aí em abril a gente já estava 100% home office. E aí quando você tem um cliente que quer, você que vai até ele, ou você agenda uma dessas salas de reunião? Exato. Em geral a gente vai até ele ou faz online, cara. Hoje em dia a pandemia foi muito bom, assim, claro, né? Toda a parte ruim, né? Não tô falando disso. Mas a configuração de negócios. Né? As pessoas entenderam que o online funciona, cara. E as ferramentas também foram colocadas muito rapidamente à disposição, né? As pessoas se forçaram a ter que aprender, né? A pessoa que tem mais idade, que tem dificuldade com tecnologia, ela se forçou a aprender e a ferramenta também se adequou a essa pessoa que era difícil para ela entender, né? Ficou mais fácil de usar. Só clica aqui. Teu celular, pô, WhatsApp. Cara, tu vai fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp, cara. Alguns botões, né? Só apoia na mesa ali e fala. Né? Sim. Ficou muito fácil. Isso facilitou muito a gente, dá muito dinamismo pro negócio. Porque eu lembro antigamente, cara, eu fazia uma reunião de manhã no CADEG, uma tarde na freguesia, acabou meu dia. Fiz 2 reuniões. Aí chegava lá, o papo de 40 minutos que seria, virava 3 horas. Porque, pô, os caras eram... Dono de restaurante é sempre legal. Todo dono de restaurante é maneiro. Então você chega lá, aí você almoça com um cara. E, pô, tinha época que eu almoçava com um e almoçava com outro. Almoçava pra almoçar. Almoçava pra almoçar. E, pô, eu não negava, claro, pô. Eu adorava, né? E eu gosto da conversa, gosto de estar ali, era ótimo. Mas você olhava assim na semana, você fez 4 reuniões. Hoje você faz 4 numa manhã, né? Porque você faz uma 8, 9, 10, 11... E você decide coisas extremamente importantes em pouquíssimo tempo, né? Então essa virada de chave foi muito legal pra gente, foi muito... Não vou dizer que foi fácil, mas ela foi importante. A gente já tinha uma cultura bem feita, a gente tinha uma construção de RH ali, a gente tinha uma profissional de RH excelente que ajudou a organizar a nossa casa na época. Isso, né? Ela foi muito importante pra gente organizar a nossa casa. Então, assim, a gente sempre entendeu que pessoas certas, nas posições certas, é o diferencial do nosso negócio. Antes a gente estava trocando uma ideia aqui, aí eu te fiz uma pergunta de...
um erro que você tem e que te fez, de repente, criar maturidade ou acender sempre um alerta, por exemplo, depois que eu tive esse erro aqui, eu não errei mais. Você pode dizer que alugar, por exemplo, essa sala foi um erro que também te deixou alerta? Ou tem algum outro que você diz assim, não, tem esse que me deixou assim? É engraçado, eu não consigo dizer que o aluguel foi uma decisão ruim. O aluguel ele foi muito importante para dar status para gente, sabe? Ele foi bem relevante. Agora, o retorno imediato, eu não sei te dizer, mas hoje eu não faria diferente. Eu acho que foi importante. Foi importante gastar aquele dinheiro ali para a gente, cara, conseguir um status legal. E o status que eu digo assim das pessoas falarem, pô, a Nebraska é uma empresa legal. A Nebraska, pô, tá na barra. A Nebraska tem condições. A gente não mudou nada da forma de atuar. Mas aquilo ali deu uma roupagem bacana. Talvez eu não pegaria a sala tão cara. Você se encontra com esses funcionários hoje? Ou você falou que tem 60 hoje na equipe, né? Você encontra essa galera? Então, isso foi uma coisa que na pandemia eu comecei a ficar muito preocupado. Porque a gente sempre foi muito presente, muito próximo das pessoas. E hoje já tem pessoas que entram e saem da empresa e eu já não tenho contato nenhum, nunca nem vi. Mas é do tamanho, né? Não dá, né? E acontece, mas assim, eu acho que também faz parte mesmo. Agora, a gente promove encontros com alguma frequência. Então, a gente faz uma reunião na própria Cumbuca, tem uma sala de reunião lá. Tá. A gente chama algumas lideranças, às vezes, para fazer algum planejamento. A gente marca em algum restaurante para fazer uma confraternização. Eu acho que hoje a gente tinha uma rotina bimestral de se encontrar. E era bem interessante. Só que a gente começou a ter muito feedback de que, pô, o dia inteiro, a galera mora muito longe, já perde o dia inteiro. Aí a gente começou a não fazer mais. Porque essa reunião que era presencial era com o time inteiro. Parava a empresa inteira para fazer. Só que as pessoas começaram a ver que, pô, eu perco meu dia inteiro para ir para voltar. Aí comecei a ter reclamação. Aí eu fui testar fazer, que era um dia de planejamento. A gente chama de planaton. É uma maratona de planejamento. E aí a gente começou a ver que dava para fazer até isso online. Hoje a gente faz isso online e funciona, cara, super, super, super bem. Reduz o custo pra caramba, porque, pô, é caro alugar uma sala, buffet, estrutura, depois vai para um barzinho. Então, é caro. E as pessoas, cara, estão felizes. Eu acho que hoje a galera sente um pouco de falta, mas não bimestral. Acho que talvez fosse a cada 3 meses, a cada 4 meses, acho que as pessoas já ficariam felizes, sabe? Entendi. E eu acho que os times em si, eles poderiam estar mais próximos. Assim, é uma autocrítica que eu faço, mas assim, eu acho que é importante, pelo menos quem você lida no dia a dia, você está encontrando ali a cada 2 meses, a cada 3 meses. Sabe uma coisa que eu sinto falta e eu acho que isso vai ser um problema? Eu, por exemplo, trabalhei em empresa de engenharia durante um tempo. E eu entrei na empresa de engenharia no início, né? Assim, eu era desenhista de AutoCAD, tá? E aí eu cheguei ao ponto de estar modelando em 3D. E eu só consegui isso porque eu tinha um cara do meu lado que me ensinava. E isso eu percebia que dentro das disciplinas de uma empresa de engenharia era muito comum. Você entrava como desenhista cadista ali, o início de tudo, e você ia aprendendo com os caras que já estavam lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que esse lance de home office puro e simples, ele tira a possibilidade de quem chega, de quem está começando numa carreira, aprender. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, como é que a gente passa conhecimento para os novos que vão chegando, sabe? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de treinar alguém que eu não... Um vendedor lá na Bravá, eu tenho muita dificuldade de treinar. Eu perco gente porque o cara desiste no meio do caminho porque ele não consegue vender. Por que ele não consegue vender? Porque ele não está ali presencialmente comigo e eu não consigo ensinar ele. Porque o cara... Também ficou muito comum isso, também não quer trabalhar mais em um lugar físico. Quando eu falo, eu tenho aqui uma estrutura, vem para cá, pelo menos 3 vezes na semana, o cara, não quero não. Tá, então fazer o quê? Mas eu preciso que você esteja aqui. Sim, sabe? Isso é difícil. Eu acho que esse sempre foi o meu grande medo, né? Porque assim, quando a gente virou a chave para o home office e a gente tinha as pessoas da cultura antiga, então essa galera, ela virou a chave com a nossa cultura. Quando a gente começou a ter essas pessoas da cultura antiga começaram a sair, porque é normal, e começou a entrar gente da cultura nova. Para ensinar a cultura de novo, a gente teve um gap ali meio complicado das pessoas ficarem meio perdidas. Eu acho que as pessoas por si só também ficaram perdidas. Porque você entra numa empresa, cara, e aí? O que eu faço amanhã, né? O que eu posso, o que eu não posso? Eu posso entrar na reunião sem camisa? Eu posso entrar na reunião com a câmera desligada? Esse tipo de bizarrice que acontece e você fala assim, pô, a pessoa não tem noção.
Eu acho que não tem mesmo. Mas também a empresa também como não tem ninguém ali do lado... Não deu diretriz. Né? A gente também não deu diretriz, então a gente tem culpa também. Então, essa foi uma grande preocupação que a gente teve nessa virada. Eu diria que hoje... Vocês fizeram uma cartilha, por exemplo? Ou o cara do RH, ele chega e faz Assim como tem uma ambientação numa empresa, num local físico, você pode fazer simplesmente uma ambientação também. Pode. Aliás, aqui a gente estava conversando antes, pode chamar o pessoal do RH aqui para criar um manual de 15 minutos para você entregar lá para o colaborador novo, para o funcionário, enfim, para o parceiro. Assim, essas são as diretrizes da gente, é assim que se comporta numa reunião, é assim que a gente faz. E fica muito mais simples, não é ruim. Não, isso é ótimo. E usar isso. A gente usa muito... A gente vem desenvolvendo... Cara, acho que eu digo que a gente vem desenvolvendo porque eu acho que nunca vai estar pronto. O onboarding, né? A gente vem trazendo um onboarding, melhorando, cara, como é que fala... quais são os processos internos, como é que eu peço um reembolso? Cara, a gente tem uma pessoa que vai lá e explica. Como é que eu faço não sei o quê? Tem outra pessoa que vai lá e explica. Então, assim, a gente bota os líderes... Hoje, aí você está falando que eu acho importante. A gente bota os líderes de áreas para ensinar essas pessoas novas. Legal. Só que isso toma muito tempo. Se isso tivesse gravado, algumas coisas a gente tem gravado, tá? Mas se tivesse tudo gravado, tudo bonitinho, aí você vai falar assim, o que é melhor? Nesse caso, o online funciona muito melhor. Uhum. Mas o presencial, beleza. Mas, assim, em termos de otimização, o online é melhor. Só que aí você tem que ter o vídeo, né? Aí você começa a ter um problema de execução, mas beleza. Mas hoje a gente vem desenvolvendo isso e as pessoas estão entrando muito melhores. A gente hoje tem... eu acho que hoje as pessoas são mais donas das suas coisas. As funções estão mais bem definidas, os processos estão mais bem definidos e isso facilita bastante. Então, assim, o presencial, ele tem esse ganho muito grande. Aí estou falando da minha realidade, né? Eu não sei como é que é o teu vendedor, mas no meu caso, eu acho que a gente ganha muito, a gente produz muito mais no home office. A minha galera produz muito mais no home office. Porque na sala tem isso, de você olhar para o cara do lado e aprender com ele. Mas também tem um cafezinho, também tem eu tô aqui trabalhando comigo e a pessoa do meu lado tá falando com o cliente. Você tem razão. Aí ela termina a reunião e você fala assim, que cliente maluco, né? O que esse cliente fez? Então, assim, rola muito essa conversa. E as pessoas conversam, gente. Eu gosto de conversar, todo mundo gosta de conversar. Então, acho que a galera fica um pouco mais focada. Tem essa perda de que, por exemplo, você não conhece as pessoas. Eu acho que, para mim, essa é a maior perda. Você passa a não conhecer. Para mim, Lucas é o vendedor da Bravar. Eu não sei que o Lucas tem, sei lá, o Lucas tem cachorro, que o Lucas surfa, que o Lucas... você começa a perder essa essência. Conectividade, né? Não se conecta com as pessoas, de fato, assim, cria... Esse é um ponto. Mas o que eu quis dizer aqui, a gente até vai virar essa página, mas o que eu quis dizer é que, dependendo do ramo, dependendo do tipo de negócio, a gente vai ter um problema muito sério. Principalmente nesses ramos onde você tem um conhecimento que você precisa passar, que a faculdade não vai entregar para o cara, né? Que é um conhecimento de dia a dia. Poxa, eu aprendi muito com os caras que estavam acima de mim e coisas que não adiantavam, que não tinha livro nenhum. É difícil, né? E também parar um cara bom para ficar te treinando o tempo todo, às vezes não consegue, né? E daqui a 20 anos, como é que vai ser? Pois é, isso também. Aí vou deixar para... Mas daqui a 20 anos... Pro Breno, deixar o problema pro Breno daqui a 20 anos. Mas eu tenho, enfim, uma consultoria que a gente trouxe, que é um cara, excelente, inclusive, consultoria de vendas, muito bom. E ele falou que uma vez ele pegou um cara, ele começou a entender porque o cara não estava batendo meta. Aí ele começou a dar mais incertos no cara. Ele percebeu que o cara tinha mais de um emprego. Aí ele falou, o cara, home office aqui... Aí ele falou, ele achou um emprego a mais que ele tinha. O cara trabalhava numa empresa, que ele estava dando consultoria para essa empresa, aí descobriu que o cara tinha um outro trabalho. Aí daqui a pouco ele descobriu que ele tinha outro. Depois outro. O cara tinha 8 trabalhos. Caraca! Eu não fazia nada direito. Não fazia nada direito, óbvio. Eu não batia meta nenhuma, mas no todo ele ganhava mais que os vendedores sêniores. Porque ele fazia pingadinho em um, então ele só ia nos clientes fáceis, aí no bolo ele ganhava direito. Ele achou que era esperto, mas quando descobriu a casa caiu, né? Ele perdeu os 8 contratos, porque eu acho que eles se conheciam, sei lá. E a casa caiu para todo mundo, né? Então, assim, tem essas coisas, né? Mas também, assim, no presencial também, quantas pessoas também que... Sim. Que, né? Curiosidade que eu tenho aqui. O iFood tem tráfego? Ou tem estratégia? Você pode pagar para estar no topo? Não sei se isso é entregar o ouro, mas vocês obviamente fazem algo relacionado a também posicionamento dentro do iFood. Eu sei porque, assim, o Kombucha tá sempre no topo lá. Quando eu abro lá, tá sempre lá. Então... Não, esse tópico é maneiro. Porque o iFood, cara, é uma ferramenta que mudou o mercado totalmente.
Assim, pra gente Nebraska, a gente trata o iFood quase como que uma mídia social. Ele tem muitas coisas próximas do que quando você fala em algoritmo e tal, ele é relativamente bem próximo. Então, assim, a gente tem um trabalho bem legal que a gente chama de engenharia de cardápio. É um termo até que a gente lançou há muito tempo e depois começou a ver muitas outras empresas lançando também. Não sei se a gente inventou, mas foi uma das primeiras empresas a divulgar esse termo. Uhum. E a engenharia de cardápio nada mais é do que entender a lógica do iFood e fazer mudanças que façam sentido e que agradem a plataforma. Entendi. Porque a plataforma, no final das contas, ela quer... Pensa que o iFood, ele não o objetivo dele é que o cliente seja mais feliz, que o cliente converta melhor, que o cliente encontre mais fácil o produto que ele quer. Agora, se é no restaurante do Breno ou do Matheus, ele não está muito preocupado, tá? Então, assim, a gente entendeu o que faz o cara ficar lá em cima. Então, dando um exemplo. Tempo de entrega é uma coisa que, pô, se tem 2 restaurantes iguais em tudo, o que tem o tempo de entrega mais baixo, sobe. Entendeu? Uhum. E aí a gente tem catalogado mais de 40 itens que a gente entende que melhora. Era isso que eu queria entender. Tem mais de 40 itens que a gente entende que melhora visualização. Uns melhoram a visualização, outros melhoram a conversão. Cada item melhora um dos quesitos. O iFood tem um funil que ele entrega pra gente. É uma das poucas análises boas que o iFood entrega, que é um funil de conversão. É um funil que, pô, você sabe muito bem o que é um funil. Uhum. Então, ele coloca lá da visualização do seu perfil até a conversão. E ele vai mostrando o quanto você vai tendo de perda. E a gente entendeu, a gente começou a entender o que influencia em cada etapa desse funil. Então, a gente, quando olha um restaurante hoje e vê que o funil dele está errado em uma daquelas você já sabe etapas, exatamente onde a gente fala, cara, isso aqui tem 10 itens que ajudam a melhorar isso. Se vai melhorar, a gente não manda na plataforma. Mas, em geral, tende a melhorar. Então, assim, essa é uma estratégia que funciona super bem. É uma coisa que a gente desenvolveu em casa. A gente, tem um time só para isso. Tem um ouro ali, sim. Tem muito trabalho também de meta de Google que pode jogar para o iFood, que é bom, que aí você aumenta a visualização. Falando em funil, você aumenta a visualização. Você bota mais tráfego, você aumenta a visualização. E também tem um anúncio do iFood. O iFood, respondendo objetivamente, o iFood também tem o anúncio interno dele, que te coloca lá no topo. Então você pode se posicionar bancando ali um leilãozinho. Ele não funciona assim, mil maravilhas, porque, de novo, é igual o Google, né, cara? Você pode pagar o Google, mas não necessariamente você vai ficar no topo. Não, tem que ter estratégia. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma competição ali. Então, Sim. assim, esse anúncio do iFood, ele muitos clientes funcionam super bem, alguns outros não funcionam tanto. Às vezes o cara que era o topo, ele começa a reclamar que ele está perdendo posição para alguém que está pagando e, ele está ali há tanto tempo e tal. Então, assim, a Cumbuca provavelmente você vê no topo porque a gente tem alta venda na região, a gente tem um tempo de entrega super baixo, a gente tem uma conversão muito boa e você pede sempre. Então, e o iFood, ele muda de pessoa para pessoa. Tá. Então, a Cumbuca está no topo do seu, não garante que está no topo do meu também. Tá, então tem uma AI ali. Então tem uma inteligênciazinha ali bem legal. E quem não entende isso, fica boiando. Fica achando que... Quantos restaurantes você entra, aí o primeiro item do cara é o refrigerante. Aí você fala, mas cadê o teu principal produto? Aí é refrigerante. Então isso, por exemplo, é uma coisa que faz o cara sair. Eu entrei no restaurante que eu quero conhecer, no restaurante lá, que é o coreano, aí eu entro, tem o primeiro item é Guaraná. Guaraná 0, promoção. Cara, você sai. Então isso você já perdeu a visualização de produto. Entendi. Uma coisa que eu percebo assim no iFood e que eu atendo alguns restaurantes, não tendo muitos, óbvio, né? Mas toda vez que eu falo com um cara, tu está no iFood? Tô, mas não gosto. Por quê? Não, os caras consomem muito do meu preço. Eu falei assim, tá, mas aí quando eu olho o preço do cara fora no site dele, é igual do iFood. Tem essa relação? O iFood não permite que você tenha um preço diferente no teu cardápio fora? Então, no início eles batiam muito nessa tecla, mas hoje em dia, cara, todo mundo aplica preços diferentes. Não tem, sim, sinceramente, se tem, então eu desconheço, mas assim, a galera faz parte da estratégia, está mais barato. Só que assim, o ponto o iFood ninguém gosta, assim como ninguém gosta de pagar também a taxa do cartão. Ninguém gosta, mas tira o cartão da sua loja, não vende, né? Então assim, eu não sou defensor do iFood, vamos dizer assim, eu defendo o iFood acima de tudo. Não, mas, cara, é o cara que mais vende no Brasil. O market share do cara é, 90% do delivery. É absurdo.
os caras se tornaram né, uma coisa assim, que se você não tá colado com eles, é igual você falar que não vai fazer anúncio no Meta, porque não gosta do Mark. Cara, beleza, você pode não fazer, mas você vai estar perdendo uma baita oportunidade. Então, o iFood hoje, cara, é uma ferramenta extremamente importante se você quer se desenvolver no delivery. Tá? Só que ele come margem. Ele realmente é bem agressivo, mas te entrega muita venda. Tá? Então, e aí, se você não tiver a estratégia certa, você tem cara aí que tem gente que troca dinheiro. O iFood ganha o dele e a máquina do cartão ganha o dele. O fornecedor de produto ganha. E o cara vira só a operação, né? O cara ele não operário, ganha. Na verdade. Operação não, operário. Né? Ele troca dinheiro porque tem que ter uma estratégia. E aí, cara, a gente tem... Esse é o nosso trabalho de engenharia de cardápio. E junto a isso, você também tem que trazer um cara de produto. Um cara que saiba, quantos gramas eu vou colocar aqui, como é que eu vou precificar. Isso a gente não faz como produto. Mas a gente conhece muita gente boa que sabe fazer isso e vai saber orientar. Aquele papo que a gente já teve lá atrás. Se eu quero montar um negócio, faz sentido então procurar vocês, porque é ali que eu vou acertar. Porque tentar sozinho vai errar. Eu acho que a Nebraska se tornou um ponto de referência para os restaurantes. Porque, assim, tem vários arquitetos muito bons que fazem restaurante. Tem vários consultores muito bons, né, que sabem fazer comida. Mas, assim, a Nebraska, ela se tornou... Ela tem um ecossistema em volta dela que a gente conhece muita gente, né? A gente está ali muito no segmento. Então, quando você vem falar comigo, é mais fácil eu conseguir te arrumar um arquiteto do que um arquiteto conseguir te indicar uma agência que funciona, entendeu? Entendi. Porque tem poucos arquitetos, por exemplo, focados em restaurante. Eu conheço alguns que são excelentes. E a gente se tornou um pouco desse ponto de referência. Então, assim, realmente quem está querendo começar um negócio, vem falar com a gente, a gente entrega isso, né? Indico fulano. Eu também não faço nenhuma gestão, né? Vou te indicar o consultor aqui. Esse cara aqui, ele é muito bom, mas eu testei ele dessa forma. Você negocia com ele. Aí a gente não entra no circuito. Sim. Porque, né? Até porque se fosse entrar, você tinha que colocar ele dentro do preço e ter uma consultoria onde você lucrasse com isso. Porque se vai te dar responsabilidade, você também tem que ter lucro com isso, né? Exatamente. Então, assim, talvez falando em sonho grande, né? Daqui a 20 anos, talvez, a gente ter essa estrutura toda interna e tudo mais. Que legal. Pode ser, mas hoje não tem nenhum desenho para isso. Eu prefiro indicar meus bons parceiros e vê-los ganhando dinheiro, eles felizes. Eu tenho o maior prazer hoje em indicar pessoas, que é o caso que eu te indiquei um cara e funcionou super bem. Né? Ele está feliz, você está feliz, eu estou feliz, então... E eu não ganhei nada com aquilo, né? Pelo menos hoje eu ganhei um cafezinho aqui. Mas não tô brincando. Eu acho que você não ganha ali no direto, mas eu ganhei de outras formas. Você já me indicou outras coisas, já fechamos negócio, ele já me fechou. Cara, então assim, eu acho que a roda gira. É o princípio do lead, inclusive, né? É o princípio do network. Você sempre tem retorno. Você não sabe quando, mas você tem. A gente sempre tem. O network sempre traz retorno. E aí esse desespero, às vezes, que os caras têm de ter que ter o retorno rápido é besteira, não acontece assim. E hoje a gente está numa maturidade de empresa que a gente consegue lidar bem com isso. A gente teve um caso agora, ontem, de um cara que está apertando a gente de todos os jeitos. Não, por que isso? Porque todo o preço que a gente dá, ele quer um desconto. Tudo ele quer, sei que. E aí no início a gente fazia muito isso. Cara, a gente queria crescer. Claro, a gente quer crescer. Mas hoje a gente já consegue falar, cara, olha só, a gente tem o nosso preço. Esse preço são 10 anos de mercado. A gente sabe o que a gente está fazendo. E olha, e aí, tem cliente, cara, que até hoje é chateado comigo, que eu falei que a ideia dele não era boa. Até hoje, tem um cara que tentou provar para mim no futuro que eu estava errado. Mas assim, cara, eu não tenho nenhum prazer em dizer que a tua ideia tá ruim. Né? Pelo contrário, eu tô tentando te ajudar. Aliás, se você me pagar, eu vou fazer com que você entenda que pode ser melhor ela ainda, né? Vou te dar um exemplo clássico, né? Que a gente já falou hoje. Abrir uma pizzaria tradicional na Barra. Cara, todo mês aparece um cara dizendo que vai fazer isso pra mim. É mesmo? Pra mim não, pro meu sócio, né, coitado, que tá no comercial. Que é um cara que ele trouxe a ideia genial. Ele vai fazer uma pizza. Aí sabe quais sabores que ele vai ter? Mussarela, calabresa, frango catupiry, portuguesa. Não, porque vai ser na Barra, mas vai ser diferente, algo que ninguém nunca viu. Cara, cadê o tchan ali? Cadê o molho, né? Putz, é só aqui, é só uma pizza? Não vai dar certo. E aí você fala isso pro cara, o cara fica chateado. Aí busca outra agência. Entendi. Aí ele vai lá e fecha com um cara que não entende de restaurante, que cai na lábia ali, fica emocionado, acha legal, e aí, ou tá precisando crescer, e aí ele vai lá e fecha com um cara. E aí depois dá errado, né? Eu tenho amigos que queriam investir no negócio, eu falei, cara, não faz isso. E ele fez, e hoje eu sei que o negócio não tá bom.
Mas também não quer vir falar comigo. Então, assim, eu acho que a maturidade de mercado vai nos dando mais clareza, né, do que funciona e do que não funciona. Mas claro que a gente também não acerta tudo, né? A gente tem uma previsão ali, tem uma ideia, mas muitas coisas podem acontecer, né? Várias pessoas que a gente falava assim, essa ideia é muito ruim, e deram certo. Show. Cara, eu tô quase com vontade de abrir um restaurante, só porque você tá aqui. Vambora, tô contigo. Não dá. Tô Bom, contigo. Que acho que eu consegui extrair de você muita coisa que eu tinha ideia, que eu achava que você podia entregar aqui de informação, que dava pra gente bater papo. Acho que a gente pode marcar outros, assim, se você gostou, se você gosta de falar. Eu sei que você tem muita coisa pra falar, isso aqui é um pouquinho só. Eu tentei segurar aqui pra não contar as histórias mais longas e também pra não contar as histórias mais polêmicas. Não, mas podemos fazer isso aí depois, cara. A gente pode fazer uns... Eu trago meus sócios aqui, a gente conta só as histórias polêmicas. Vou te cobrar, hein? Eu vou te cobrar, hein? Olha, vai ser engraçado. Então tá. Cada história que a gente já ouviu, cara, enfim, é incrível. Mas é legal, acho que faz parte do aprendizado. Beleza. Cara, eu quero te agradecer porque você veio aqui. Te agradecer por toda a ajuda que você já me deu, nem que seja me indicando alguém ou, enfim, fazendo negócio com a Bravac, que você tem seguro lá, ter o pessoal, tem da Nebraska lá com a gente. Então, assim, te agradecer, sabe? Porque isso é importante pra gente, é assim que a roda gira, né? Que isso, eu fico feliz vindo de você. Você é um cara que eu admiro muito também. Que bom. De novo, parabéns pela essa empreitada aqui. Você é um cara muito leve, né? Muito tranquilo, muito didático. E toda vez que eu fecho um negócio contigo, é muito fácil, né? Eu falo ali, cara, me ajuda aí você já me dá a solução completa. Eu peço pra você dar opinião, você já fala, eu faria isso. Eu falo, cara, confio 100%. É você que entende, né? Então, assim, é muito bom fechar negócio contigo também na Bravar. Inclusive, tem mais seguros para fechar contigo. Depois eu vou te passar algumas outras coisas. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite também. Vou te convidar mais vezes. Será um prazer. O estúdio está aberto. Se você quiser trazer o pessoal da Nebraska para cá, quiser fazer as suas reuniões aqui, enfim, usar o estúdio, cara, vai ser o maior prazer. Eu vou ficar feliz pra caramba de dizer, o Breno tá usando lá. Vou te cobrar também. Então tá bom, beleza. Vai deixar. E é isso aí. Pessoal, toda terça-feira, 9 da manhã, a gente entrega esse podcast. Tem os cortes também que você vai ficar conseguindo entender não só o que a gente falou aqui, mas ideias soltas de cada convidado que a gente traz, tá bom? Agradeço que você ficou até o final. E se inscreve no canal, enfim, vai ter um lugar aí para você clicar em curtir. É importante que você curta, compartilhe esse conteúdo para que a gente consiga ter um alcance maior. E aí, obviamente, estabelecer um número maior de pessoas conhecendo o estúdio, que fica aqui o convite para quem tem conteúdo a criar, que venha para cá também para o Talk. Tá bom? Um abraço e tchau!